Bem-vindo novamente a esse novo vídeo. Nesse vídeo revisaremos conceitos de abstração, classe e objeto e como ver isso na prática na linguagem Java, como criar uma classe e um objeto. Bem, pessoal, então qual é a ideia de que abstração? Abstração é extrair o que é importante para um determinado contexto. Por exemplo, tem uma pessoa. A partir de uma pessoa podemos extrair várias informações, por exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, tamanho, sexo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, quem são seus amigos e assim por diante. Mas, dependendo do contexto, algumas informações são importantes e outras não. Por exemplo, em uma empresa, o que seria importante? Nome completo, nome da mãe, nome do pai, CPF, endereço, escolaridade, qual o salário dela, certo? Se vamos pegar outro contexto, o hospital, além das informações, seria importante ter o histórico dela, quais são os remédios que ela tem, alguma alergia, certo? Qual o tipo sanguíneo. E se for trazer para a faculdade, aí já entra ali, essas informações do hospital não seria importante, nem informação da empresa, como salário não seria importante, o que seria importante na faculdade, se possui bolsa, nome da mãe completo, nome do pai, qual é o curso que está fazendo. Então, a abstração, a ideia é extrair informações que são importantes para um determinado contexto, certo? Então, como podem perceber, a abstração vai depender da visualização também, da perspectiva da pessoa. Esse exemplo aqui, a vovozinha está olhando para o seu gatinho e a veterinária está olhando para o seu gatinho. Qual é a visão delas? Olha, para a vovozinha, ela pensa que é um gatinho fofinho, bonitinho, certo? Gordinho também. E para a veterinária, ela está avaliando informações médicas, né? A qualidade de vida do gatinho, se está doente. Então, vai depender muito da perspectiva. Conceitualmente, a abstração ela vai denotar as características essenciais de um objeto que o distingue de todos os outros tipos de objetos e, assim, fornecer definições conceituais limites relativas à perspectiva do espectador. De uma maneira geral, ela vai se concentrar nos aspectos essenciais do contexto, ignorando as características mais importantes ou ocidentais. Feita essa abstração, vamos criar uma classe, né, que vai pegar essas informações abstraídas para um determinado domínio contexto. O que vai ser a classe para a gente? Vai ser uma unidade básica de trabalho de um programa orientado a objeto, seja Java, Python, C++, C Sharp e assim por diante. Então, ela vai nos ajudar a representar um modelo de onde vão criar as instâncias. O que são essas instâncias? São os objetos, que vamos ver daqui a pouco. Então, essa classe vai ser representada por uma coleção de dados, que são os atributos, e uma coleção de operações, com seus métodos, que vão manipular esses dados. Então, os atributos serão os dados em si, que vão ser armazenados em variáveis e vão constituir um estado do objeto. E as operações vão ser os métodos que vão manipular esses dados. Exemplo de classe. Suponhamos que fizemos um modelo, abstraímos, né, informações sobre um carro e obtivemos essas informações, como modelo, placa, cor, número de portas, velocidade. Nesse caso aqui, vão ser os atributos dessa classe chamada carro. E que operações consigo fazer com ele, né? Ou seja, quais são os métodos, né? Eu posso ligar o motor, trocar a marcha, ligar luzes, certo? Então, isso aqui será nosso modelo inicial, nossa classe, né? Que a partir dele, podemos criar objetos, instanciar objetos. Exemplo aqui, ó. Foi um objeto da classe carro. Esse caso aqui é uma Ferrari 488, placa JKL 001, cor vermelha. Ela possui 3 portas e velocidade chega até 330 km por hora. E os métodos? Ligar motor, trocar marcha, ligar luz e assim por diante. Então, todas as informações aqui, esses atributos,
falando aqui, definindo a classe. E o objeto, de maneira geral, seria um exemplo dessa classe. Então, aqui Ferrari, cor vermelha, portas, velocidade 330 e isso e por diante. E a partir dessa mesma classe, pode-se criar um novo objeto. Nesse caso aqui, um Porsche Cayman, de cor amarela, e 3 portas e velocidade chegando a 275 km por hora. Os métodos também são os mesmos: ligar motor, trocar a marcha, ligar a luz. Apesar de os métodos serem iguais, nesse caso aqui vão ser diferentes implementações dentro de cada um desses, que veremos mais na frente, certo? Um outro exemplo aqui, ó, que informações poderíamos extrair desse nossa imagem aqui, nosso cachorro? Exemplo, podemos pegar a cor dos olhos, qual é a cor da pele, se sabe ler, se sabe escrever, qual o tamanho, qual o peso, qual é a data de nascimento, sabe ler horas e assim por diante. E os métodos: ler horas, latir, morder, correr, escrever, dormir, comer e assim por diante. Para o nosso exemplo em como criar classes e objetos em Java, vamos pegar nosso exemplo anterior, nesse caso do cachorro. Para isso, vamos definir esses atributos: raça, cor, comprimento, peso e apelido. E como métodos, latir, correr e morder. Então, aqui no nosso código no Eclipse, no projeto, né, dando continuidade aqui, estamos aqui, já criamos o Hello World, vamos criar um novo projeto. Para isso, aqui no Packet Explorer, basta clicar no botão direito, New, Java Project. O nome do nosso projeto será exemplo classe, certo? Feito isso, finish. Então, criou aqui nosso exemplo classe, certo? E aqui dentro no SRC vamos criar uma nova classe. Então, botão direito, New Class. O nome da nossa classe será cachorro, certo? Feito isso, finish. Então, primeira coisa que tenho que fazer, cabeçalho, certo? Então, vamos reaproveitar aqui, ó, lá do nosso método main, lá do Hello World. Então, só reaproveitar aqui, ó, que já utilizamos. Então, aqui, programação dentro do objeto, professor Leus Mendes Maia, data 22/9/2019, seu nome, certo? Maria, João. Descrição, aqui vai mudar, que nesse caso, classe para representar um cachorro, certo? Então, aqui, nossa cabeçalho, beleza. Então, vamos colocar aqui nossos atributos. Então, atributos e reservar aqui já para os métodos. A questão da acentuação, outro caractere especial nos comentários, não há problema, certo? Só quando for criar mesmo os métodos, usar os atributos que nós evitamos isso. Então, os nossos atributos aqui será, nesse caso, apelido, raça, comprimento, voltando aqui, peso, raça e cor, certo? Esses serão nossos atributos. E os métodos, latir, correr e morder, certo? Então vamos lá. Para você provavelmente deve estar assim, vermelhinho. Por quê? No caso do Java, para cada atributo temos de definir um tipo, certo? Então, na linguagem Java, você é obrigado a informar qual é o tipo.
primeiramente. Então, nesse caso aqui, vamos lá, apelido. Definimos como string, uma palavra. Então, string. E lembra, fiz a instrução, colocar ponto e vírgula. Então, aqui, para definir um atributo e uma classe. Primeiro definimos o tipo, caso aqui string, depois o nome. O nome também segue a nomenclatura, a boas práticas, né? Não pode começar com número, não pode haver espaço. Se tiver um nome composto, você teria que colocar underline, certo? Ele também é case sensitive, nesse caso, o que quer dizer? Ele diferencia, assim, apelido com A maiúsculo de A minúsculo. Então, ele vai diferenciar, certo? E no fim aqui, ponto e vírgula. Então, dará erro de sintaxe. Os tipos no Java, há vários. Cada que string, podemos trabalhar com palavras, certo? Entre aspas, dupla. Char, somente um caractere. Int, que é tipos inteiros. Float e double, que são dos tipos real, quebrar com cada decimal. Booleano, também, que é verdadeiro ou falso, e assim por diante. Continuando aqui, a raça definimos como string, então string, raça. Comprimento, nesse caso aqui, vamos definir como float, certo? Peso, também float. E a cor, string. Você deve ter percebido aqui que string não está marcado com float. Nesse caso aqui, os tipos básicos, né? Float, double, int, char, booleano, são tipos primitivos. E esse caso aqui, string, é outra classe. Nesse caso aqui, ele nos permite manipular palavras no caso, com os atributos, certo? Por isso que ele é diferente. E inicia com S maiúsculo, um caractere maiúsculo. Enquanto os tipos primitivos são todos minúsculos, certo? Então aqui definimos nossos atributos. E os métodos? Ele é similar ao método main, como vimos no vídeo anterior. Então, para definir o método, primeiro definir o tipo, inicialmente. Nesse caso aqui, void, porque não vai retornar nada. Nesse caso aqui, para os 3 métodos latir, correr e morder, vamos só mostrar uma mensagem, certo? O nome do método também segue a mesma lógica dos atributos, certo? A parte de nomenclatura. E parâmetro, nesse caso, se houver. Então, eu posso colocar parâmetros aqui dentro para que o método possa tratar esses argumentos, parâmetros, e fazer alguma coisa lá dentro. Isso nos próximos vídeos veremos com mais calma. E por se tratar de método, então, iniciamos aqui uma chave e fechamos uma chave, certo? Nesse caso, o ativo, vamos só colocar uma mensagem system.out.println. Vamos imprimir uma mensagem latindo, certo? No caso aqui, correr void também. Nesse caso, o void é porque não vai ter retorno. Esse tipo aqui pode ser void, pode ser também qualquer tipo desse aqui, string, float, int, double, char, boolean. Isso mais na frente veremos com mais calma, certo? E também vou colocar uma mensagem aqui, método correr, nesse caso, correndo. E para fechar, morder, vou colocar aqui, mordendo, certo? Então aqui, está aqui o nosso... Depois que abstraímos informações, nesse caso do cachorro, decidimos quais foram os atributos, quais foram os métodos, e agora estamos criando aqui na classe Java, né? Na linguagem Java,
criando informações e colocando código em si mesmo, certo? Então aqui nossos atributos e os nossos métodos, certo? Então isso aqui é nosso modelo para a classe cachorro. Feito isso, vamos criar agora objetos para exemplificar essa classe cachorro. Então aqui, nossa projeto exemplo classe, na pasta src, vamos criar uma nova classe. Então, botão direito, new class, chamada main. Similar ao que fizemos anteriormente no Hello World. Certo? Então, vamos pegar aqui o cabeçalho. Nesse caso, a descrição é exemplificar objetos da classe cachorro, certo? Então, como falei por você anteriormente, todo projeto, para que seja executado, temos que ter pelo menos um método chamado main para poder executar. Então, vamos digitar aqui main. Você pressiona Ctrl mais espaço, aí você pode complementar. Então, está aqui nosso método main, certo? Para poder executar esse projeto. E vamos criar aqui objetos da classe cachorro, certo? Como é que define um objeto? Então, primeiro definir qual é a classe dele, nesse caso cachorro. Aí dissemos qual é o nome desse cachorro, vamos colocar aqui Totó. Depois vamos instanciar esse objeto, cachorro. Aqui, abre, fecha parênteses. Então, o que fizemos aqui? Similar que vimos lá na classe cachorro, onde definimos os atributos, que temos de definir qual são o tipo dele, para depois especificar qual é o atributo. Aqui é a mesma lógica. Então, para definir um objeto tipo Totó, definir qual a classe dele, nesse caso cachorro. E esse new cachorro, o que acontece? Até então aqui eu só informo que é da classe cachorro, e aqui no new, e depois o nome da classe cachorro, eu estou dando vida a ele, ou seja, é reservado o endereço de memória no computador para esse objeto Totó, certo? Feito isso, agora podemos acessar, né, os atributos. Então, acessando atributos. Nesse caso aqui, Totó. Como é do tipo cachorro, se você digitar Totó ponto, vai mostrar para você o que é possível fazer com ele. No caso, posso acessar cada atributo e os métodos, certo? Esses outros métodos aqui que aparecem são já herdados da classe objeto, que isso aí veremos mais na frente, certo? Então, totó.apelido. Como ele é do tipo string, então, entre aspas duplas, no caso aqui, apelido, Totó. Totó. E finalizando com ponto e vírgula. Com Totó, ponto, comprimento. Como é tipo float, vamos colocar aqui 1.32. Nesse caso aqui, como ele é do tipo float, então o nosso casa decimal, nessa casa decimal do Java, como ele é em inglês, então ele utiliza ponto, diferente do nosso que é vírgula. E como é do tipo float, então no fim temos que definir aqui, colocar um F, quer dizer que é float. Então nesse caso aqui, ele, digamos, ele tem 1,32 m, digamos. Pois totó.cor, marrom, por exemplo. Totó.peso. Então, vamos colocar aqui 0.8 F.
digamos assim, seria 800 gramas. Cada casa decimal seria um quilograma, por exemplo. Mas não impede você colocar 800 também. Isso vai depender da como você for definir. Então, mais na frente, veremos isso aí com mais calma. Inicialmente, vamos definir assim, 0,8. Aí, totó, ponto, que está faltando, raça. Vou colocar aqui, vira-lata. Certo? Então, aqui, acessamos os atributos e colocamos conteúdo a eles. Certo? Se você for executar agora, não vai acontecer nada no seu código. Então, você salvar. Se você apertar o botão direito aqui nessa classe main dentro do exemplo classe e tentar rodar, não vai acontecer nada. Porque não imprimimos nada, só atribuímos conteúdo a cada atributo. Então vamos imprimir conteúdo. Imprimir conteúdo de cada atributo. Como? Similar ao que já fizemos com system out. Então system.out.print ln. Nesse caso aqui eu vou colocar apelido. Mais totó.apelido. O que é que fizemos aqui? Eu concatenei uma string. Nesse caso eu vou imprimir essa mensagem aqui, apelido. Depois qual é o conteúdo que foi associado ao atributo apelido para o objeto totó. Certo? Então se eu fizer salvar aqui e executar. Então aqui vai mostrar conteúdo mensagem apelido, uma tag, mais o conteúdo que foi atribuído ao atributo apelido, certo? E assim podemos fazer para os demais. Comprimento, caso aqui, comprimento. Se fizer o botão de executar aqui, ó, tá aqui 1.32. Nesse caso aqui, comprimento é tipo float. E estou concatenando aqui com o tipo string. No caso do Java, ele já, como ele sabe que está concatenando com uma palavra, então internamente ele pega esse conteúdo que é tipo float, converte em string, depois concatena com a palavra aqui que definimos. Em outras linguagens vai acontecer isso? Não. Dependendo da linguagem, você tem que converter o conteúdo antes de concatenar, certo? Depois comprimento, cor, peso, e por fim raça. Aqui raça, certo? Você salvando, aí executando. Então tá aqui, ó. Apelido, comprimento, cor, peso e raça. Preciso seguir essa ordem? Não, você pode mudar de acordo com o que você quiser. Primeiro eu queria o apelido, depois eu queria a raça dele, depois a cor, depois comprimento e peso. Feito alterações, salve, botão direito, hash, Java Application. Está aqui, ó. Totó, apelido, totó, raça, vira-lata, cor, marrom, comprimento, ponto 32, peso 0.8, certo? Aqui para o conteúdo, agora falta só os métodos, né? Chamar os métodos. Então, como chama? O nosso objeto totó, ponto, correr, totó, ponto, latir, totó, ponto, correr, latir, morder, certo? Então esse nome aqui é o mesmo que foi definido aqui na nossa classe latir, correr e morder, certo? Só organizando aqui, salvei, então executando novamente, então tá aqui, ó, imprimimos aqui os atributos, contém cada atributo, depois chamando aqui cada método, certo? Então aqui, só recapitulando,
Criamos aqui um novo projeto, exemplo classe. Dentro dessa classe, criamos duas classes novas, cachorro e main. Na classe cachorro, definimos aqui os atributos, certo? E os métodos. E na classe main, do projeto exemplo classe, então aqui criamos objeto, tipo totó, definimos os atributos, imprimimos o conteúdo de cada atributo e depois chamamos os métodos. Como mensagem do dia, deixo essa frase de Richard Branson para você. Você não aprende a andar através de regras. Você aprende com a prática e com as quedas. Como missão para vocês, elabore um vídeo de no máximo 10 minutos, pegando esse mesmo exemplo que trabalhamos aqui, da classe cachorro, exemplificando como seria uma classe e um objeto na linguagem de programação escolhida para a equipe. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!